Olá pessoal, bem-vindos ao Pense Mais, nova temporada 2026. Estamos na área. Aqui é o professor Robson Oliveira, filósofo, escritor, pai de 3 filhos e amigo do CR7 da produtividade, Felipe Lima. E aí, Felipe? Estamos juntos, pessoal, em mais uma temporada do nosso Pense Mais, onde a gente traz pessoas relevantes, cada uma dentro da sua área, para tratar de assuntos que para nós e para a sociedade como um todo são muito importantes. Aqui do lado do São Tomás de Aquino de Jurujuba, nosso mestre, professor Robson, com um convidado muito especial hoje, mestre. Pense mais cultura, pense mais cinema, pense mais comunicação e pense mais ciência. Adoro esse assunto. Bem-vindos, doutor Bruno Pessoa. Bem-vindo, obrigado, doutor. Professor Robson, obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme. Nós estamos recebendo pela primeira vez um cientista de verdade. De verdade. Autoridade, Autoridade. Né, então, apresenta doutor ele Bruno pra gente. é neurocirurgião, ele é professor da UF de neurociência e é um amigo querido. Também não é mestre, mas é doutor em neurociência e está fazendo um trabalho fantástico que eu acompanho sempre nas redes sociais no tratamento de pessoas com o mal de Parkinson. Bruno, fale um pouco mais sobre você para a nossa audiência. Perfeito. Obrigado, Robson. Na verdade, sou médico, né, de formação e fiz residência em neurocirurgia aqui mesmo na UF e depois fiz especialização em São Paulo, fora do país, algumas temporadas Canadá, Estados Unidos, e depois retornei e fiz meu doutorado. E aí, depois como docente na UF, a gente iniciou a nossa jornada de tentar montar aqui em Niterói um serviço de neurocirurgia funcional. O que é isso? Funcional é um capítulo da neurocirurgia que cuida do tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, tremor essencial, epilepsias e dor crônica, dor neuropática. E a gente está nessa caminhada aí desde 2015, né? Conseguimos alguns avanços importantes, o apoio do hospital também, da universidade, sobretudo. E desde então a gente tem feito esse trabalho focado muito na doença de Parkinson, que é uma das especialidades que eu tenho, que é a minha paixão, que eu adoro fazer. E a gente pode compartilhar um pouquinho aqui das histórias com vocês hoje. Eu quero dizer para vocês que o tema de hoje eu fiquei apaixonado. Quando a ciência toca o cérebro e a medicina toca a alma, porque ele gosta de filosofia. Olha, quem diria, né? Quem diria? Não faz sentido. A ciência boa se encontra com a filosofia. Exatamente, Claro, onde filosofia, então, literatura, né, cara? Exatamente, onde começa tudo. Então, a ideia de hoje é falar com nossa audiência, Bruno, mostrar como a ciência moderna, a ciência de ponta, né, reconhece o seu serviço à medicina no Brasil e como isso humaniza as pessoas. Sim. Bom, eu quero começar por aqui. O Bruno, quando começou o seu empenho, seu desejo de ir para a área médica? É uma coisa de família já? Na verdade, essa história é bem curiosa, Robson, porque eu sempre gostei muito de aviação, né? Era um gamer, assim, jogador voraz de simulação de voo, Flight Simulator, bem, né? Nos primórdios da década de 90, né? E eu cheguei a fazer a prova da EPICAR na época, né? E gostava muito de física, matemática, química também. E eu acabei passando era a primeira etapa, a primeira fase da EPICAR na época, né? Só que a EPICAR, na ocasião, para quem não sabe que a EPICAR é a escola de aviação, né, aqui no Brasil, escola da aeronáutica, e aí eu acabei levando pau no exame físico, porque eu tinha hipermetropia e astigmatismo, que é uma condição excludente, você não pode ter isso. Não pode, E aí eu acabei... mas sempre falei também de medicina, né, em paralelo, e eu acabei, pelo fato de não poder seguir na aviação, fazendo medicina, né. Mas confesso que eu entrei na faculdade com a paixão pela cardiologia, mas aquelas coisas de conhecimento que você não tem bem sedimentado, né, sobre aquilo que você vai estudar. E já no segundo ano da faculdade, no final do primeiro, já depois de ter visto neuroanatomia e um pouco de neurociência, me apaixonei por completo. E aí o resto, a história está escrita, né? Me dediquei bastante, me envolvi com a neurocirurgia e neurociência, em particular ao longo dos últimos anos, né? Eu posso pular um pouquinho aqui, porque... Claro. A neurociência, como o senhor consegue fazer essa ponte com o Parkinson? Você disse que é a sua paixão, o tratamento. Você está trabalhando há 11 anos nesse projeto bonito aqui na UF. Sim.
E aí, a neurocirurgia, como é que você ligou esses 3 pontos? A neurocirurgia, a neurociência e o Parkinson. Perfeito. Ótima pergunta, Felipe. Na verdade, assim, a doença de Parkinson é uma doença que ela tem... são múltiplas facetas, assim. É uma doença que ela não dá só problema motor, propriamente dito, né? Ela dá outros problemas da esfera psicológica, problemas da esfera comportamental. Não sabia disso. Na verdade, o sintoma motor, o tremor da doença de Parkinson, aliás, abrindo parênteses, nem todo mundo treme, quem tem Parkinson, tem a forma não tremulante da doença de Parkinson, que acaba sendo até uma forma um pouco mais severa da doença, porque a pessoa fica congelada, né? Em estado, às vezes, quase catatônico, dependendo da situação. E os sintomas motores, eles são só a ponta do iceberg. Você, por trás disso, você tem ainda uma série de outros sintomas que são tão ruins quanto o motor, né? Como, por exemplo, a questão da ansiedade, depressão, que é muito comum, as compulsões de diversas naturezas, sendo alimentar, sexual, enfim. Então, é uma doença que não envolve só a questão motora per se, você tem a esfera psicológica também envolvida. E o médico que, mesmo sendo cirurgião, como é o meu caso, que não se envolve com esse tipo de coisa, ele vai fazer um tratamento incompleto. Não é que eu, sendo cirurgião, eu trato dessas condições, depressão, ansiedade, porque isso está mais no ramo da neurologia. Mas negligenciar esses sintomas e não valorizá-los no contexto de um tratamento global do paciente significa também para você como cirurgião fazer um tratamento que vai ser incompleto. Então, você entender por esse prisma também. E aí isso tem tudo neurociência, porque é análise do comportamento, análise também da condição psiquiátrica do paciente, e todos, pelo menos no mundo ideal, isso a literatura médica preconiza, eles devem passar por uma avaliação que a gente chama de neuropsicológica, que é uma avaliação feita por um psicólogo, uma bateria de testes, de exames que são feitos como uma maneira de você proteger o paciente de uma eventual efeito colateral da cirurgia. Isso é neurociência, porque e aí, como cirurgião, você tem que ler esses testes que o psicólogo faz, entender, e todos esses testes eles envolvem a quantificação de scores, né, de pontuações, e você tem que entender, não como um profissional, um psicólogo, mas entender que aquilo ali é algo muito relevante para o paciente. Por exemplo, se o paciente tiver com uma ansiedade muito grave ou depressão, você não pode operar o paciente sob o risco de você piorar essa ansiedade ou depressão. E aí, ao mesmo tempo, assim, Felipe, o médico que não desperta nele a questão da curiosidade para entender os processos, é como você navegar sem saber para onde você está indo. Tá? Você vai fazer seu tratamento, sua cirurgia, mas à medida que você começa a entender que existe todo uma circuitaria, alterações bioquímicas por trás de cada comportamento daquilo que você está vendo, muda bastante a sua forma de ver o seu paciente e o teu resultado cirúrgico, certamente ele acaba melhorando como consequência. Então, legal demais. Tem tudo a ver. Bruno, para mim, isso é brilhante, assim, eu gosto, uma área que eu dediquei a vida inteira a estudar, e o que você está dizendo, de certa forma, exige do profissional da área uma visão mais ampla, menos fechada. Falamos sobre isso naquela aula que eu dei lá na UF. Alguém que tem uma visão mais materialista da ciência tem dificuldade de ouvir um psicólogo, por exemplo. Então, de certa forma, essas questões como Parkinson, como questão de ponta, acabam fazendo com que o profissional fique mais aberto e aceite e leia o mundo de uma forma mais genérica, por chamar assim. É isso mesmo? Sim, certamente, Robson. Isso remete a eu me lembro de um evento que nós fizemos sobre doença de Parkinson com o pessoal do Fundão também, e um fisioterapeuta ele fez um comentário, isso já tem aí, foi lá para 2016, 2017, e um fisioterapeuta fez um comentário que a partir desse momento eu passei a refletir, falei, cara, isso faz todo sentido. Que uma das características da doença de Parkinson, conforme eu falei, é a alteração motora. E essa alteração motora, uma das mais marcantes é a rigidez, né? A rigidez muscular, você tem dificuldade de mexer a articulação, isso chama rigidez. E aí esse fisioterapeuta ele falou o seguinte, o paciente com doença de Parkinson, ele não é só rígido no corpo, ele é rígido na alma. E aí, isso, alguns médicos, que a gente sabe que incrédulos riram, né? Fizeram piadinhas, né? E ao final eu cheguei para ele e perguntei, o que você quer dizer com ser rígido na alma? Eu já imaginava, obviamente, para onde ele queria ir.
E aí, o comentário que ele fez faz todo sentido, e é o que eu observo na prática diária, né? Que é, os pacientes que têm doença de Parkinson, eles têm perfis. Via de regra, são líderes naquilo que fazem, pessoas com capacidade cognitiva e intelectual altíssima, bem acima da média, seja no trabalho, na comunidade que vive, na família, mas ao mesmo tempo são pessoas que têm muita dificuldade de mudar o status quo. Ele vive sempre naquela condição e não gosta de mudar aquela condição porque ele acha que aquela condição é que fez dar tudo certo e para ele não vale a pena ser mudado. Bruno, E você não observa isso na literatura médica. Confesso a vocês que também nunca vi na literatura psicologia, mas esse colega fisioterapeuta, ele observou isso tratando de pacientes com Parkinson. E desde então eu tenho visto isso, é exatamente esse padrão, né? É claro, tem exceções, mas as exceções só confirmam o padrão, né? Exato. São exceções. São exceções, exatamente. Então, professor Robson, eu acho que assim, muito daquilo que, infelizmente, indo um pouco mais profundo nessa pergunta, infelizmente, muito daquilo que o médico perdeu da capacidade de ver como um todo, né? Muito embora possa parecer paradoxal, porque eu sou um especialista, dentro daqui até que a gente chama de super especialista, né? Que eu sou um neurocirurgião especializado em cirurgia de Parkinson. Mas o médico ele perdeu muito a capacidade de ver como um todo, a partir do momento em que as próprias escolas médicas, né, tiraram do currículo, isso nós já conversamos sobre isso, né? O estudo da filosofia e sociologia. Você pode questionar, poxa, mas era mal dado, existia algum viés, não importa, mas existia ali um direcionamento e um chamado do médico para uma visão um pouco mais metafísica dos problemas, né? Então, hoje, infelizmente, com o advento da questão da medicina baseada em evidência, coisa que a gente fala bastante, né? Sim. Isso foi martelado na cabeça dos estudantes, de modo geral, muitos já são profissionais, são médicos formados, né? Que a única coisa que presta e que vale na medicina é a ciência e a medicina baseada em evidência. E a gente sabe, pela experimentação, que muitos tratamentos que a gente faz na prática não tem evidência científica alguma. Consenso, né? Então, eu acredito que muito vou dizer que dessa perda que infelizmente nós tivemos ao longo do processo se deve à mudança do currículo das escolas médicas, né? Sobretudo aqui no Brasil, né? Eu ia falar sobre isso agora, né? Então, me parece que você já tocou nisso, né, doutor? Há uma deficiência na formação dos novos médicos e isso leva a um problema talvez que seja bem grande. Ainda mais para as dificuldades, para as doenças que são tidas como doenças do século, por exemplo, ansiedade, depressão e tudo mais, que é o excesso de técnica e a falta de humanidade. Exato. Então, fala um pouquinho mais disso para a gente. Exato. A gente vê isso muito na prática e assim, a própria, conforme eu falei, quando você vai em congresso médico, por exemplo, isso é muito latente. Dificilmente você vê num congresso médico, principalmente de especialidade, eu diria que até ao longo dos últimos a pandemia deu uma chacoalhada nisso aí, algumas coisas mudaram, pelo menos um pouco, ou parcialmente, né? Mas dificilmente você vai num congresso médico, e o congresso médico é um local de formação médica, né? Em que você vai ver, por exemplo, uma discussão onde haja uma mesa redonda de discussão sobre aspectos psicossomáticos da doença de Parkinson, por exemplo. Isso eu estou falando num congresso mundial de doença de Parkinson, dificilmente você vai ter esse tipo de coisa. Mas o que você vai ter é mesa redonda e discussões sobre o advento da última droga, a última medicação usada para o tratamento de um sintoma X. E aí a gente se pergunta, será que isso aí é mais relevante ou você discutir outros aspectos que são muito importantes, como, por exemplo, a questão psicológica do paciente? E eu vou além, Felipe. Assim, hoje, então, para doenças crônicas, como Parkinson, demência de modo geral, um olhar que isso, felizmente, está mudando um pouco agora, né? Que tem que ser visto também com muito carinho, são as pessoas que estão no ciclo de convivência daquele paciente. Porque gera um desgaste, uma energia mental tamanha, que se você não tiver uma formação e um apoio também ao cuidador, que a gente chama, né? A consequência final é esse paciente ter um resultado, um desfecho desfavorável, viver menos, ou viver com qualidade de vida pior, né? Então, resumindo, acredito que a questão a própria medicina se autossustenta na questão
de se intitular como soberana no conhecimento de tudo e detentora de todos os conhecimentos científicos que existem. Então, é um processo que parece que é automático e, ao mesmo tempo, autofágico. Tá? Explicando melhor para quem não sabe o que é autofagia, não é uma instrução, que é aquilo que se digere a si próprio. Né? Então, para mim, eu vejo isso como autofágico e em algum momento isso vai ter que mudar. Né? Eu acredito que vai ter que mudar. A pergunta aqui que a gente preparou para você, e tem tudo a ver com esse caminho que a gente está fazendo. Assim. A neurociência, ela é capaz de responder todos os problemas que o homem passa? Professor Robson, acho isso difícil de algum dia isso acontecer, da gente conseguir responder todas e quaisquer perguntas. São tantas variáveis, eu vou dizer que quando você olha, por exemplo, só para dar um exemplificar aqui, vamos falar de um sentimento. Nostalgia, por exemplo. Que é uma coisa que... Mas quando você começa a definir nostalgia, o que é nostalgia? Né? E os circuitos que estão envolvidos com nostalgia, isso para a descrição da neurociência são no mínimo 4 circuitos. Né? Isso eu estou falando da nostalgia isoladamente. Você não tem consenso para um sentimento que é a nostalgia. Então, como você vai chegar numa resposta de uma doença, por exemplo, que é composta, geralmente é uma síndrome, que são vários sinais e sintomas, em que você tem que colocar no mesmo aparato ali, no mesmo grupo, uma série de sinais e sintomas. Né? Então, eu acho difícil da neurociência conseguir responder tudo, embora a gente tenha que admitir que a análise de comportamento em neurociência ajuda muito nisso. Pode ajudar o homem, de modo geral, a predizer ou até evitar algum tipo de erros que para a gente, às vezes, são inequívocos que vão acontecer em algum momento. Né? Mas, falando de forma bem objetiva, não acredito que... A pergunta foi provocativa, Bruno, doutor Bruno, você sabe disso? É porque eu lembro de um livro do David Hume, século XVIII, Investigação sobre o Entendimento Humano, que ele fala o seguinte, sobre questões que na época, no século XVIII, não se sabia. Ele falava assim: hoje que nós não conseguimos responder, no futuro conseguiremos. Hume era um otimista. Era um otimista. E eu sei que há pessoas que pensam assim ainda. Que, embora não tenha cura para Parkinson absoluta, cura para o Alzheimer, com o avanço tecnológico, com o avanço da matéria, com o avanço, chegaremos a desvendar todos os mistérios. A mim, que sou filósofo de formação, isso é uma prova inequívoca de soberba. Sim. É um pouco de... falta humildade, né? Mas será que o seu dia a dia com pacientes problemáticos, problemas graves, não acaba esmagando como a bigorna da realidade, né? A humildade na sua profissão? Eu acredito que sim. Principalmente no que eu faço, assim, Robson. Se a gente for colocar é difícil colocar em escala de complexidade médica, né? Você pode chegar a perguntar para um urologista, ele vai falar para você que a urologia é mais difícil que a neurocirurgia. Ou perguntar para a cardiologia. Sei como é que é isso. Então é muito difícil, né? Mas há um entendimento, né, de que uma das áreas mais difíceis da medicina é a cardiologia e a neurologia / neurocirurgia, né? Tendo em vista a complexidade do tema, o volume de informações que existe e o volume de coisas serem descobertas ainda que nós não sabemos. Então isso traz uma série de complexidades. Isso, ao mesmo tempo, usar uma palavra aqui que muita gente gosta e eu não suporto, né? Vou pedir licença, que é o empoderamento. Empodera as pessoas a se sentirem com o ego inflado somente porque exercem aquela atividade que é um ramo de atividade médica. Entendi. Que é mais complexo que outros, né? Ou até uma área de profissão que é mais difícil do que outras, né? Isso absolutamente é o que acontece. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu vejo, por mais paradoxal que pareça, eu vejo um outro espectro também. Neurocirurgiões, né? Colegas, me conheço aos montes, que por terem passado por tantos cenários de dificuldade, de desafio, acabaram mesmo sem ter uma questão metafísica muito bem trabalhada, uma religiosidade muito latente, mas pelo desafio do dia a dia, pela dificuldade, perda de pacientes e complicações, acabaram se humanizando um pouco mais por entenderem que o que ele faz... Se impõe, né? A realidade se impõe. Exato. A realidade se impõe. E por entender que nós somos limitados, tudo, né? De tal modo que isso é muito latente e não é infrequente você
ter casos assim, que são, do ponto de vista técnico, menos desafiadores para a gente, né, em relação à cirurgia, e você ter desfechos ruins, resultados ruins. E às vezes o contrário, pacientes com cirurgias extremamente complexas que você já se prepara bastante, entra com receio de ter complicações e a cirurgia transcorre de forma belíssima, um resultado muito bom e o paciente fica bem, né? Então, se a gente não tem ainda um algoritmo que nos diga assim, aqui vai dar certo, ali não vai dar. Então, tem muita coisa ainda no campo da metafísica que precisa ser explorado. Agora, doutor, assim, como é um campo muito complexo, se é que é possível a gente quantificar alguma coisa, quantos % da mente humana ainda é um mistério assim para a ciência? Se é que a gente um dia vai poder esgotar isso, porque... Felipe, eu não tenho esse número para te dar. Eu poderia chutar aqui, mas não vou falar besteira. Eu não tenho esse número. O que eu posso falar é que aquele mito que existe, que a gente só usa 20%, aí varia 30% do cérebro. Isso é um mito, isso já caiu por terra, tá? Existem vários estudos, assim, principalmente num dispositivo que é chamado ressonância magnética funcional e também eletroencefalograma, que tem voltado todo o gás agora ao longo dos últimos 5 anos, que já mostrou que áreas que supostamente não teriam funções, têm funções, e principalmente aquelas funções, como é que eu posso dizer, de apoio a áreas cerebrais que a gente julga que são mais importantes. Mas uma vez lesionadas ou retiradas daquele circuito, faz com que aquelas áreas que são mais importantes deixem de funcionar bem sem ter lesões. Então tudo é interligado. A gente vê, e a literatura já tem bastante trabalho mostrando coisas sobre isso, que, por exemplo, às vezes você tem paciente com lesões occipitais, aqui na área da trás do cérebro, que é uma região muito relacionada à área da visão, né? E ainda assim você pode ter alterações como depressão, né? Você pode ter algumas doenças que são sintomas do lobo frontal, por exemplo. Mas por quê? Porque tudo é interligado. Então você interferiu numa região aqui, você vai interferir na cadeia toda, em toda a circuitaria. Então, só para mostrar como que é complexo você dizer que nós só utilizamos e é só importante nos 30% do cérebro. Porque, como eu falei, minha área, eu gosto disso muito. E eu guardei um artigo que é da Nature, se eu não estou enganado, onde um estudo, eu acho que da Austrália, disse que o amor tinha sido decifrado e que o amor estava em 12 áreas distintas do cérebro. Eu guardei essa imagem para provar para meus alunos. Eu guardei. Esse não tem, depois você me manda. Eu te mando. Então. Interessante. E assim, aí na hora eu falei, então o Herbert Viana não ama. Porque ele perdeu massa encefálica grande, daquelas 12 áreas, 3 já foram, já era, não ama. É óbvio que não é assim. Ele ama. Mas entendeu a relação entre materialismo e alma? Ou paixões, ou como quiser. Então, é isso mesmo que... Mas veja bem, eu não sou médico, eu não sou da altura. Mas sim, como uma pessoa que pensa, tem alguma coisa errada com o paper pensar, assim. Né? Mas pense mais, né? Mas eu até entendo, sim, Rob, sabe por quê? Porque a pessoa, ela cria hipóteses ou teorias baseadas naquilo que ela é capaz de enxergar, né? Então, a pessoa que enxerga o material, ela jamais vai criar uma hipótese que fique muito fora daquilo que é material. Você falar em questões metafísicas, de alma, para uma pessoa que realmente não quer ouvir sobre isso, não tem nenhum apego a isso, é muito difícil ela criar uma hipótese sobre algo que não envolva necessariamente um circuito cerebral. Né? Então, para mim, é isso. A pessoa... E, ao mesmo tempo, aquilo que você falou, falta um pouco de humildade, de entender que muitos dos processos a gente não vai jamais entender. Na minha opinião, a gente vai jamais entender. Que é a limitação da condição humana mesmo. Nós somos seres imperfeitos, né? Então, eu não acredito que a gente vai conseguir desvendar nem sequer todos os sentimentos, as bases neuroquímicas ou neurofisiológicas para isso. Não acredito. Mas muito avanço foi feito ao longo dos últimos anos. Sim. Hoje a gente entende muitas coisas, principalmente em questão de comportamento, tá aí, né? Doenças psiquiátricas que a gente não entendia há 5 anos atrás, né? Então, a ciência também evolui. Claro. Não é só uma questão... Não posso dizer aqui, eu trabalho com isso, dizer que nada do que é feito tem valor. Pelo contrário, muita coisa tem valor. Mas reconhecer o exato valor e aonde lhe cabe o papel naquilo de explicar os fenômenos neuroquímicos e neurociência de modo geral. Tá? Bom, vamos para a área que está
bombando aí, que é neuromodulação. Pesquisei, doutor. Pesquisei. O que é neuromodulação? Explica para nós. Isso aí. Então, a neuromodulação ela é dividida em duas faces, né? Na verdade, o conceito de neuromodulação, o que é? É bem simples. Você modular um tecido nervoso, cérebro, medula, seja de forma não invasiva, que é uma forma de neuromodulação, que você faz sem a interposição de eletrodo, nenhum tipo de cirurgia, tá? Tudo externo, ou então invasiva. Do ponto de vista, de novo, vou aqui mencionar o termo que a gente falou anteriormente. Um ponto de vista de evidência científica, que nós temos mais hoje em dia é a neuromodulação invasiva, onde se destaca, por exemplo, a cirurgia de estimulação cerebral profunda, que é o DBS, que vocês vão ouvir muito aí na mídia, né? Que é o marca-passo cerebral, que é a mesma coisa, e que tem evidência científica robusta para doença de Parkinson, tremor essencial. E ao longo dos últimos anos, tem sido falado bastante, e aliás, isso é um projeto que eu entrei recentemente, que é a neuromodulação não invasiva. Tá? Existem vários métodos para isso, para a neuromodulação não invasiva. Por se tratar de uma condição mais nova e óbvio, em ciência, a gente precisa de números para comprovar matematicamente. Você não tem, eu acredito que ainda, evidência robusta como tem a neuromodulação invasiva, que é o DBS. Mas é um foco bem interessante e ela está muito mais hoje em dia na mão dos psicólogos e fonoaudiólogos que entenderam que isso é uma ferramenta que você pode utilizar talvez como uma etapa anterior a uma cirurgia, ou evitar, ou naqueles pacientes que não podem operar, você utilizá-la e com melhora dos sintomas, né? E nesse particular, a neuromodulação não invasiva, você tem, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, que é uma bobina que você interpõe no couro cabeludo do paciente e faz uma estimulação magnética, aquela onda magnética transforma em corrente elétrica e faz uma estimulação elétrica no cérebro, na região que você quer estimular. Caramba. Por exemplo, depressão, está totalmente validado, com bons resultados. É mesmo? Chama TMS, estimulação magnética transcraniana. Tem também um outro método que é chamado neurofeedback, que é um método que o paciente ele fica com um sistema de eletroencefalograma, com uma tela como essa aqui, e você, médico ou psicólogo ou fonoaudiólogo, ele vê o padrão de disparo dos neurônios, né, o eletroencefalograma do paciente, e ele identifica quais as áreas que estão alteradas, e existem softwares que trabalham com uma velocidade de processamento assim, da casa de 250 microsegundos, que consegue, à medida que você identifica um padrão, o próprio software, e óbvio, com supervisão médica, né, você oferta ao paciente um estímulo, seja visual ou auditivo, que seja agradável ao paciente, de forma que você possa modular aquela onda, e aquela onda, por exemplo, que porventura é uma onda indesejada, você consegue diminuí-la ou até eliminá-la com várias sessões. Que legal, cara. Bem interessante. Mas o que eu disse, não tem tanta evidência e por isso é um método que no meio médico ele ainda não penetrou, né? Não tem tanta aceitação no meio médico, mas, de novo, não necessariamente porque não tem aceitação no mundo médico, no meio médico, não quer dizer que não ainda não virou terapia, ainda estamos na época da pesquisa. Ainda. Não, já virou terapia, já com estudos, bastante estudos, para depressão, para ansiedade, para transtorno pós-traumático, até doença de Parkinson, tem vários trabalhos, inclusive para Parkinson, melhorando rigidez, né? Caramba. Existe alguma relação entre essas doenças? Quais doenças? Ansiedade, depressão... Sim, existe. Parkinson? Existe. Na verdade, ansiedade e depressão elas podem surgir isoladamente, como doença. Uhum. Na doença de Parkinson, na transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, posso citar, enumerar vários aqui, frequentemente são associados à ansiedade ou depressão, mas aí como sintoma, não como doença principal. Né? E daí a dificuldade de você falar assim, aonde é a área da ansiedade e depressão também. Porque pode ser... Deixa eu transformar isso em linguagem de filosofia. Você acabou de dizer que depressão e ansiedade podem ser causas de transtorno. Então, eles podem ser efeitos Não, o que eu falei é que eles podem ser com doenças primárias. Sim. Tá? Ansiedade isoladamente, depressão isoladamente como doença. Ou associado a outras doenças. Tá? Associado a doença de Parkinson, a transtorno obsessivo compulsivo, a doença de Alzheimer, estresse pós-traumático. Mas, não é isso que eu tinha dito, mas já te adianto. Que isso é também uma coisa que me intriga
E se você me perguntasse, Bruno, como faremos isso? Eu vou dizer que não sei. É que, frequentemente, eu vejo isso na prática, que é uma outra área que eu orbito na neurocirurgia, é tumor cerebral, outra especialização que eu tenho, que é oncologia. Eu vejo que existem pacientes com tumores que têm um padrão psicossomático. Por exemplo, os pacientes com meningioma, que é um tipo de tumor que é benigno, todos, sem exceção, todos, são extremamente ansiosos. E aí vem aquela questão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? E aí quando você vai para o outro espectro, o tumor mais maligno que existe no cérebro chama glioblastoma, cuja mortalidade, infelizmente, é de 15 meses. A sobrevida, 15 meses. Mortalidade 100%. E quando você traça um espectro desse paciente, e mesmo com a família, se ele não tiver condição de te falar, a grande maioria deles são depressivos. Aí, de novo, quem vem primeiro? O ovo e a galinha. E como provar esse ponto, essa questão, que a ansiedade e a depressão funcionam como geradores. Embora existem inúmeros estudos já, isso laboratório, que mostrem que já está com uma reação, com um circuito bem desenhado sobre depressão e a gênese e a origem de tumores. Ô mestre, vamos falar um pouquinho mais sobre isso antes de entrar no Parkinson propriamente dito, porque é dúvida de muita gente. Se fala muito de depressão e ansiedade hoje em dia, né? E as pessoas não têm oportunidade de ter um especialista falando sempre, né? Eu vejo muito falar que essas duas doenças são doenças da alma também, sim, do ser humano. Até que ponto isso é 100% verdade? Até que ponto os tempos atuais estimulam esse tipo de doença? Como as pessoas podem antever esses sintomas? Como elas podem se preparar? Se é que elas conseguem se preparar? Esse tipo de coisa eu acho que é bem relevante a gente falar. Sim. Felipe, assim, eu não tenho formação em teologia para dizer em relação à questão da alma. Eu posso falar minha percepção. Sim, A questão maior e aí muitos materialistas nos questionam, se é da alma, por que tem alteração bioquímica? De fato, tem alteração bioquímica, já está comprovado. E aí a gente nos remete à seguinte questão, mas tem alteração bioquímica porque previamente você tinha uma doença da alma. Essa doença da alma gerou uma alteração bioquímica, como consequência você teve a depressão. Fato é que isso a gente vê na prática, a literatura comprova em vários cenários, que para você ter uma doença, uma manifestação clínica, uma doença que a gente chama clinicamente manifesta, que é o termo que a gente utiliza, você tem que ter alteração, ou digamos, doença, daquele sistema com acometimento dele de mais de 50% em alguns casos. Melhor dizendo, para você, por exemplo, ter doença de Parkinson e início dos sintomas, você já tem aí pelo menos 40% de lesão do cerebral na área que é responsável pela origem da doença de Parkinson, né? Então você não tem uma lesão inicial pequenininha e logo de imediato você tem o sintoma. Não, o nosso corpo ele consegue trabalhar com uma zona de... Ele reequilibra as estruturas, as vias. Vai compensando, né? Ele vai compensando de modo que o paciente não tem. Agora, que para mim, sim, é uma doença da alma, na minha opinião, não é nada técnico, que sim, que é. E óbvio que o dia a dia, o mundo do jeito que está, Felipe, eu acredito que isso é um prato cheio para que essas doenças elas surjam, né? E eu vou além, aí eu acho que a gente pode até discutir um pouco mais adiante em relação a isso, mas a questão até mesmo o Richard Weaver, ele fala isso agora me fugiu o nome do livro dele, um livro interessantíssimo, que ele tem um cego guiando outro cego, que é o Richard Weaver, um filósofo americano, muito interessante, As Ideias Têm Consequências, o nome do livro dele. E que ele fala isso, né, que o homem moderno, o homem da cidade grande, ele perdeu a capacidade de ter os referenciais dele, que são os referenciais, digamos, de novo, vou me dirigir à mesma palavra, metafísicos. E quando ele está no campo, quando ele está no meio ambiente, ele vai olhar, ele vai ter uma referência geográfica como uma montanha, por exemplo, e aquilo ali vai fazer para ele, vai remeter a algo muito grande na vida dele e dizer para ele, olha, você é pequeno e tem algo muito maior que você. Enquanto que o homem da cidade grande, na correria do dia a dia, tudo muito fácil, as coisas muito acessíveis, você perde aquela capacidade de desafio do dia a dia e te transforma num ser muito mais materialista e muito mais distante de Deus, das coisas que são metafísicas. Então eu acredito que sim, é muito difícil, a gente não tinha estatística, por exemplo, se a gente for colocar no período que o Brasil era totalmente rural, até a década de 50, né?
A gente não tinha estatística de ansiedade e depressão naquela época, mas eu te garanto que era muito mais baixo do que a gente tem hoje. Tá? Se isso aí, o fato de viver em cidade grande ou não, é o fator mais importante, não sei, mas é um dos. Isso aí tá bem claro para mim. Interessante isso. Aristóteles diria o que disso? Aristóteles diria que é um efeito com duas causas. Então, sem dúvida, se a pessoa toma remédios indiscriminadamente, ela vai gerar uma compensação bioquímica que vai fazer ela adoecer na alma. Ou, se a alma adoece, o corpo vai criar essa própria dificuldade bioquímica, porque o homem é corpo e alma, é uma simbiose, palavra, né? Então, em certa medida, os dois têm razão. Sim. Mas como é que a doença da alma mudou o corpo, mudou a bioquímica? Porque a alma está tão ligada ao corpo que ela vai mudar essa geração. Eu sei disso porque eu já tomei toco no baile. Já tomei toco, Bruno. A menina não bateu na minha cara, não. Mas eu fiquei. Não precisou, mas doeu. Eu fiquei vermelho. A vergonha na alma repercutiu na cara. E ela não encostou em mim. Não, é fato. Porque a alma é tão ligada ao corpo que ela muda. Eu fiquei roxo, na verdade, eu não fiquei vermelho. Eu fiquei roxinho. Porque é assim. E o contrário, às vezes a dor no pé não permite que eu faça uma oração. Porque a dor no pé atrapalha a minha visão espiritual. Então é mais ou menos isso, mas as pessoas têm dificuldade de fazer esse salto metafísico. Sim. Que nem é religioso ainda, nem é religioso, ainda é filosófico. Mas é porque a gente está muito ligado, como eu falei no início, essa visão materialista, que tudo se resolve aqui na imanência. E tem coisas que são imanentes, mas não são tão duras assim, como o amor, como a paz, como a nostalgia, que é bela palavra, belo sentimento, entende? Eu acho que é por aí que o caminho devia ir, né? É isso. Por outro lado, o nosso tempo atual tem muita dificuldade de viver o tempo presente. É isso, fato. Isso é ansiedade. Isso. Quer dizer, se você olhar por um outro prisma, pode ser depressão ou ansiedade. Que a ansiedade é a doença que você quer ver o futuro e a depressão é a doença que você quer ver o passado. Definindo bem do ponto de vista psicossomático. É isso. E em graus de perfeição, assim, do que é o ser humano, a gente poderia dizer que uma doença que se reflete na parte física, ou seja, no corpo, ele psicossomático, né? Ele vai se, de fato, evoluindo na alma ali até que estoura mesmo no corpo? É mais ou menos assim que funciona? Sim, não à toa existe na medicina diversas comprovações dos fenômenos de histeria, né? Que a gente chama de histeria de conversão, que a pessoa simula uma doença e você jura como médico que aquilo é uma doença de fato orgânica e não uma doença inventada pela pessoa, uma histeria, né? E aí eu já vi alguns casos de pessoas simularem e algum tempo depois ela de fato teria doença. Então, assim, como é que eu vou... doença orgânica, eu quero dizer, tá? Entendido. Mas como que eu vou explicar isso do ponto de vista, digamos, de fisiopatológico? Do ponto de vista do que a medicina, como explica isso? Difícil, né? Mas que em muitos cenários a doença da alma e a questão espiritual precede a doença orgânica, isso é fato. Isso eu já sabia desde a época dos gregos, né? Talvez até antes, né? Isso é um mistério, né? Não tem como a gente... Bruno, quais doenças podem ser tratadas com neuromodulação? Você falou do Parkinson, mas tem mais algumas assim? Então, aí a não invasiva, na prática, toda doença neurológica, a não invasiva. Aí você pode perguntar, a resposta é boa em todas? Então, mas a resposta é muito boa. Diabetes também? Digo doenças neurológicas. Sim. Assim, ansiedade, depressão... o que é mais? Autismo, TDAH. Isso em autismo e TDAH, então, agora que doença que está muito prevalente, né? A não invasiva tem tido um foco enorme, porque não existe cirurgia. Você não faz uma neuromodulação invasiva como a gente faz para Parkinson. Não existe isso. E qual que é a grande dificuldade? Porque quando você define um alvo no cérebro que seria responsável por aquela doença, você consegue implantar um eletrodo naquele alvo e, digamos, inibir aquela região ou estimular aquela região, se for o caso. Com o autismo e o TDAH, por exemplo, não, são doenças difusas do cérebro. Você tem alteração difusa. Caramba. Então você tem que tratar de forma não invasiva, e aí a neuromodulação não invasiva ela tem tido um resultado muito bom, mas, de novo, embora não tenha evidência científica robusta, né? A invasiva, não. Essa invasiva já tem, doença de Parkinson já é feito. A cirurgia de Parkinson, aliás, é um capítulo, a gente pode comentar um pouco depois, é bem interessante. Ela já é feita desde a década de 40.
embora a técnica fosse diferente, mas teve vários altos e baixos, com o advento da medicação, a Prolopa, que ainda é a melhor coisa que existe para doença de Parkinson. Mas assim como doença de Parkinson, tem o tremor essencial, que é a causa mais comum de tremor na população. Muita gente até quando começa a tremer acha que está com Parkinson, na verdade não é isso. Não é Parkinson, é tremor essencial. Que e é uma também doença. não leva necessariamente ao Parkinson? Não necessariamente. Embora exista aí o termo é mismatch, agora como é que eu vou poder traduzir isso? Pequena relação? Mismatch seria uma combinação entre doença de Parkinson e tremor essencial, ou seja, alguns pacientes com tremor essencial, 20% desenvolve doença de Parkinson, mas aí é 20%. E distonias, que são um outro grupo de doença neurológica bem grave, bem debilitante, que também o tratamento com a neuromodulação é muito bom, é fantástico, e o resultado é realmente muito bom. Entendi. Interessante. Quando a gente fala de Parkinson, na minha cabeça sempre vem a imagem de São João Paulo II, né? Eu imagino que seja a imagem do senso comum mesmo, né, nas pessoas, né? De fato, a tremedeira bem já importante. Excessiva, não sei se é em último estágio, né? Mas a dificuldade até de falar, sim. E como é que de fato as pessoas podem perceber que elas estão contraindo, se esse é o termo exato, o Parkinson propriamente dito? É difícil, Felipe, porque para você dar o diagnóstico do de Parkinson, dizer assim, você tem Parkinson, você tem que ter 4 anos de doença. Caramba. É o tal dos 40% comprometidos, que você falou mais cedo. Não, na verdade não é por isso, é porque como existem outras doenças que parecem muito com Parkinson, no início do processo, às vezes você não consegue diferenciar se aquilo é doença de Parkinson ou não. Que pode ser outras coisas. Pode ser outras coisas. E aí não existe método complementar, como exame de imagem, que bata o martelo e diga que você tem Parkinson. Não existe. O diagnóstico de Parkinson ainda é clínico. Isso gera uma ansiedade enorme. Você imagina, você esperar 4 anos, você está com um tremor estranho, e aí você tem que esperar 4 anos para receber o diagnóstico do teu médico, né? Porque, aliás, se for o Parkinson, esses 4 anos só vão asseverar ainda mais a doença. Sim. E aí vai ficar mais claro para o médico que aquilo de fato é Parkinson. E vocês não podem acelerar o diagnóstico? Não, porque... Vou te colocar um exemplo prático. A pessoa que tem Parkinson, que tem muito tremor, e aí você jura que tem Parkinson, no ano seguinte ela pode começar a desenvolver desequilíbrio, muita tonteira. Isso também acontece na doença de Parkinson, mas na fase tardia, final. Se isso acontece no início da doença, isso nos leva a crer que isso pode ser uma outra doença chamada atrofia de múltiplos sistemas, ou Steindrager, um nome bem estranho. Alemão. E aí o resultado do prognóstico é muito pior, muito ruim. A evolução é muito rápida da doença. E aí, para a gente então que você quer realmente pensar em termos de cirurgia, é uma contraindicação operar o paciente. Você não pode operar o paciente, porque você não sabe se aquilo é doença de Parkinson ou é atrofia de múltiplos sistemas, cujo resultado com a cirurgia é muito ruim. Então, é difícil, não é ficar em cima do muro. Sim. É difícil. E ao mesmo tempo, eu vejo o tempo inteiro, embora eu não seja clínico, eu não medico o paciente no meu consultório, eu sou cirurgião, mas eu vejo que existe ainda uma falha muito grave de comunicação do médico. Porque o tratamento da doença ele é muito em tentativa e erro. Você dá a medicação, vê como é que ele fica. Se não ficar bom aquela dose, você muda a dose. E às vezes o médico ele não comunica isso ao paciente. Digo, vamos mudar aqui, se não funcionar, o plano B é esse. O médico dá a medicação e gera libera muita o paciente. Expectativa, né? De repente uma frustração grande. Sim, uma frustração. E às vezes o maior problema, Felipe, que eu vejo isso com o ser humano é a falta de perspectiva e saber para onde ele vai. Isso é mais clareza, grave. Né? Clareza do propósito da vida dele. Porque você não saber o seu diagnóstico, não saber como vai ser a sua evolução da sua doença, cria uma série de problemas que vão muito além daquilo que a gente pensa somente na condição da saúde. Envolve relacionamento com a família, transferência de bens, por exemplo, se for o caso. Né? Isso eu estou falando de doenças graves, né? Você tem que se planejar, afinal de contas você tem uma família, né? E às vezes o médico ele falha muito nessa comunicação, de dizer, olha, a gente vai ter que esperar um tempo, vai tirar a ansiedade, a gente vai ter que tentar algumas coisas, algumas vão funcionar, outras nem tanto, né? E aí, por isso, eu vejo muita frustração do paciente que tem doença de Parkinson com esses gaps de informação. E aí, se você não sabe para onde a coisa vai,
todo o resto da tua vida perde o sentido. E o que eu vejo, me adiantando em relação à questão da cirurgia? Quando aparece a cirurgia para o paciente, ele vê aquilo como um novo propósito da vida dele. Então, o que eu falo, a cirurgia, eu não acho que a cirurgia, se a gente for colocar pelo efeito biológico dela, per se, ela é responsável por todos os efeitos que eu observo depois que o paciente é operado. Não acho. Também há, sim, um efeito significativo da mudança de perspectiva que o paciente tem com a cirurgia por algo novo na vida dele, de algo que ele possa te redirecionar a vida dele, ter um novo propósito. Né? Interessante. Como eu vou quantificar isso? Não é como. Isso aí não tem como quantificar. Viktor Frankl, né? Sentido da vida. Exatamente. Não é mensurável uma coisa dessa. Vamos lá, vamos andando aí, porque tá muito bom, Bruno. Ficaria mais, tá? Mas a gente tem tempo. Quais os resultados mais impressionantes que você vê na sua atuação a favor do paciente na diminuição do Parkinson? Porque eu vi os vídeos que eu fiquei impressionado. As pessoas quando não conseguiam botar o pé no chão, andando. Sim. Isso, eu imagino para a família aquilo gigantesco. A questão que a gente tem que colocar em perspectiva é que a doença de Parkinson é uma doença crônica. Sim. E ela continua a evoluir. A cirurgia, sim, professor Robson, ela é uma parte do processo. Em que eu falo para todos os pacientes. Ainda hoje, a parte mais importante do processo não é a cirurgia. É a medicação, que chama Prolopa. E aí o paciente às vezes chega com essa expectativa de que vai operar e não vai precisar mais tomar remédio e tomam muitas medicações. Isso é cansativo. Gasta energia mental incrível com isso. Eu não sabia que também. Sim. Muito grande. Só que quando você pega a medicação e associa a cirurgia, existe um negócio que a gente chama de efeito sinérgico. Na filosofia, talvez vocês usem esse termo, de sinergismo, né? Sim. É como se né? Medicação e cirurgia desse um efeito de somado dariam 3 e não 2. É mais que 2. É mais do que 2. Então, existe um efeito sinérgico bem significativo das duas terapias. E aí, tentar colocar isso em perspectiva. De fato, melhora muito a qualidade de vida do paciente. Isso é inegável. Todos vão ter um resultado espetacular? Não. Alguns pacientes vão ter um resultado que não vai ser tão bom quanto. Alguns nem podem operar, né? Alguns nem podem. Alguns não preenchem o que a gente chama de critério para cirurgia, né? Pacientes já estão acamados, estão na cadeira de rodas, por exemplo. Um caso que já esteja muito avançado. Muito avançado. Na prática, o Parkinson inicial, na fase inicial e na fase final. Esses são pacientes que não se beneficiam, que não devem operar. Entendi. Então, existe o que a gente chama de janela terapêutica. Qual é a janela terapêutica? A fase intermediária do processo. A partir do 4º ano. A partir do 4º ano de doença. Esse paciente... Já tem diagnóstico fechado. Sim. E às vezes, né, é difícil... De novo, como você vai explicar? Eu tenho pacientes que eu operei depois de 20 anos de doença que estavam numa condição clínica melhor do que aqueles que tinham 5 anos de doença. Caramba. Então, existe é muito heterogêneo assim a evolução. Né? Fugir aqui do roteiro porque a gente é assim, pense mais. Claro. Doutor, uma vida mais saudável é naturalmente protetora contra Parkinson e essas doenças que nós falamos? Eu falo de academia, de corrida. Já viu o senhor correndo? Já viu o senhor correndo e cara aí? Eu sou leigo e vou falar. Mas você não tem autoridade. Quem tem autoridade é o doutor. Não, assim, efeito protetor, propriamente dito, não está comprovado, assim, especificamente para Parkinson. Para todas as doenças, né? Acho que a atividade física é unanimidade que ela é benéfica, extremamente benéfica. Graças a Deus isso está voltando agora novamente à mesa de discussão, né? Mas o que tem de fato comprovado é que a atividade física ela retarda a evolução da doença de Parkinson. Ela retarda. Isso por si só já é muito significativo. Opa. Já é bastante. Motivo pelo qual o paciente que, por exemplo, chega num programa com a gente para poder operar, isso também está na discussão. Você tem que voltar, ou idealmente, deve voltar ou fazer uma atividade física que nunca fez. A gente vê muito, muito claramente isso. E não raro, aí é impressão pessoal. Geralmente os pacientes com Parkinson não são aqueles que são muito adeptos à atividade física. Não são. E tem uma outra questão que aí, óbvio, que é uma questão de causalidade, talvez, e que frequentemente são pacientes que não ingerem cafeína. Isso é muito claro, assim, é muito difícil os pacientes que alguns obviamente tomam café e tudo mais, mas o mais comum é o contrário. Então,
traduz isso melhor pra gente. O paciente que geralmente tem um diagnóstico, ele não gosta muito de atividade física, não é muito adepto, e não toma cafeína. Geralmente não é muito adepto à ingesta de cafeína. Notícia. Ou seja, vou voltar a tomar café. Você pode ter gastrite, mas vai te dar de Parkinson, né? Não, é que eu não sou do café, eu sou do uísque. Talvez você não tenha de Parkinson, mas uma delícia. Já começou, professor. Mas óbvio, não há comprovação de causa e efeito, né? O café é como prevenção da de Parkinson, né? Mas curioso isso. Mas é fato isso. Isso é fato. De modo geral, eles não são muito adeptos ao Outra pergunta fala do script. Aí eu sei que não tem dados, isso é muito difícil, certamente não tem. Mas com relação ao prognóstico de recuperação da cirurgia, ou daqueles que estão em estágio. Aqueles que têm uma vida espiritual ativa resistem mais? Isso é mais difícil. De repente experiência. Não sei. Assim, inegavelmente o que eu vejo que os pacientes que têm uma questão religiosa... Nem religiosa, tá? Assim, cultural. O trapaço religioso, né? Que leem mais, conhecem cinema, conhecem... porque isso dá repertório cognitivo. Repertório... Óbvio, não há a menor dúvida, porque sim, aí eu vou te explicar, sair da esfera da questão espiritual e vou tentar traduzir isso para a esfera mais materialista. De modo geral, esses pacientes, nesse perfil que você está me dizendo, são pacientes que têm um termo que a gente utiliza bastante, chamado reserva neurológica muito alta. O que é reserva neurológica? Ele tem, mesmo a despeito de uma doença, uma lesão cerebral, ele tem a capacidade cognitiva tão boa que ele consegue compensar e não perder muito naquilo que ele usa na prática do dia a dia. Interessante. Isso é bem marcante. Então, mesmo você vai ver, esse paciente com 75 ou mais anos, que hoje não é tão velho assim, né, para a atualidade, mas que tem uma bagagem cultural muito, muito significativa, ele vai performar muito melhor do que um de 60, que é uma pessoa humilde, que não teve muita oportunidade, talvez, na vida, não teve contato com a alta cultura. Isso é inegável. Tá? Te dá esse lastro, te dá essa questão aumenta muito sua adaptabilidade às adversidades que vão surgir ao longo do processo. Isso é fantástico. De modo geral, a gente falou da atividade física e agora da bagagem cultural, espiritual. São práticas que deixam o ser humano mais forte. Exato. Mais saudável. Física e espiritualmente. Então, naturalmente, vai ajudar numa eventual doença, né? Não há a menor dúvida. Então, isso é interessante. Doutor, como as pessoas... a gente já sinalizou aqui, mas dentro do que o senhor vê de experiência, como as pessoas podem estar mais atentas a isso nos seus familiares, como as pessoas podem se prevenir, o que elas devem começar a fazer de boa prática para poder... Isso para Parkinson, em particular. Isso. E, assim... Doença neurológica. Isso, doença neurológica. Então, acho que a gente for falar... Primeiro eu falo de Parkinson, que neurológico é bem abrangente, né? Mas para Parkinson, existe também o que eu não coloquei, né, em discussão, uma equação que às vezes não é muito discutido, que é o Parkinson juvenil, que é o Parkinson abaixo de 55 anos. Via de regra é um Parkinson genético. Parkinson, na grande maioria dos casos, não tem relação com genética. Então você vai ver uma pessoa aqui e vai saltar muitas outras gerações e para depois ter uma outra pessoa da família com doença de Parkinson. Então tem o Parkinson esporádico, que é esse que não é relacionado ao Parkinson juvenil. E existe também as intoxicações, por exemplo, organofosforado, quem é do interior, tem muito contato com lavoura. Isso não é tão comum hoje em dia mais, né? Mas é uma fonte bem clara, evidente, como uma causa de doença de Parkinson, né? Isso são as conhecidas. Sim. Tirando isso, eu diria que baseado na minha experiência, o que não quer dizer muita coisa quando a gente fala de ciência, né, de modo geral. Mas mudança de hábito de vida, como eu citei, por exemplo, atividade física, né? Também questões comportamentais, como eu falei, trabalhar um pouco a questão da rigidez comportamental, que isso é uma coisa que é muito significativa neles. E óbvio. A pessoa ser mais flexível. Mais flexível, exato. Mais tranquila no dia a dia. O estresse contribui, no caso? Absolutamente.
E uma coisa que eu não pontuei, isso não tem nenhum estudo epidemiológico que comprove, tá? Mas da minha prática clínica, é que se é uma profissão que existe, que certamente doente de Parkinson é muito mais prevalente, são nos engenheiros. Caramba. Aí nos remete a questão de ser cartesiano. Sim, sim. Certo? E da questão da inflexibilidade. E isso é... E quando acontece de um paciente chegar até mim para operar e tudo mais, a gente começa a discutir sobre a questão de cirurgia, de alguma forma fica muito mais fácil para eu ter esse tipo de discussão e a linguagem com eles, porque para eles, para os engenheiros, a área exata de modo geral, né, você tem que ter necessariamente um plano B para tudo. E quando a gente senta para a discussão, eu já digo, olha, eu sei que o senhor é engenheiro, mas infelizmente não vou ter um plano B. Não tem plano B. E fica mais fácil, obviamente, desde o início, porque eu já estou falando a linguagem dele. Muito embora a outra parte da linguagem, que é de componentes elétricos e tudo mais, que é o que eu utilizo na minha cirurgia, isso para eles é muito mais fácil, tá? Então eu diria que a mudança comportamental, sim. Agora, eu te pergunto, Felipe, quem faz isso? Como mudar a sua questão comportamental? Isso é muito complicado, né? Principalmente estou falando de pessoas que já são maduras, né? Doente de Parkinson é mais comum acima dos 60 anos, né? É muito complexo, mas a atividade física é um hábito que você pode... Cada convidado que passa por aqui, Bruno, eu vejo como é importante a filosofia. Porque hábitos, bons hábitos, virtudes, lutar contra vícios é coisa que a gente fala há 6.000 anos. Exatamente. Sabe? Pontualidade, constância, frequência. Está totalmente ligado à mudança de comportamento. Então, eu acho que, vamos chamar assim, o vale humano no qual nós estamos enfiados repercute até nas doenças neurológicas, né? Certamente. É impressionante. Não há a menor dúvida. E só complementando, que eu esqueci de abordar as questões outras doenças neurológicas, por exemplo. Por exemplo, se a gente for colocar uma doença que a doença neurodegenerativa mais comum que existe é a doença de Alzheimer, disparado. Mais comum do que a Parkinson. Parkinson é a segunda mais comum. Mas eu vejo, embora eu não trate doença de Alzheimer, isso é do campo da neurologia. É uma doença triste. É uma doença muito triste. Mas eu trato uma doença que é chamada hidrocefalia de pressão normal, que é uma dilatação que a gente tem no cérebro, numa cavidade do cérebro, que leva ao quadro demencial. Um quadro demencial que se assemelha ao doente de Parkinson. E muito frequentemente ela é confundida com o doente de Parkinson. Ela dá também alteração urinária e alteração na marcha para andar. Então eu tenho convívio com pacientes com quadro demencial e que se assemelha muito com o Parkinson. O que eu vejo? De modo geral, aí você pode perguntar de onde você tirou isso, Bruno. Não sei. Clínica. Clínica. É que são pessoas que, de modo geral, e você falou da filosofia, e isso me lembrou exatamente disso, é que são pessoas que vivem a vida dos outros, mas não a delas próprias. Que isso. Caramba. E aí sim, é um hábito, um comportamento que você pode mudar. É tentar viver um pouco mais a sua vida. Para de ver Big Brother. Exatamente. Boa. E isso é um comportamento que se repete. Geralmente são mulheres, né? Muito comum em mulher, né? E mulheres que querem administrar, às vezes, aquela matriarca, quer administrar a família inteira, quer controlar tudo, está preocupado com o filho, a hora que o filho chega em casa, o que o filho comeu, o que o filho fez, não fez. Então é um comportamento. É um perfil, um comportamento que a gente vê que é frequentemente encontrado em quem tem demência de modo geral. Caramba, cara. Bom, e aí vem um ponto que eu acho interessante, que é sempre a ética, né? A ética é sempre complicada, porque eu posso ter a ferramenta para fazer algo, mas posso perguntar-me se é lícito fazer algo. Quais são os limites éticos dessa sua atividade neurocirurgiã, Bruno? Essa é uma barreira que parece, sim, para quem está de fora, parece uma barreira intransponível, sabe? Óbvio. Mas eu vejo que, de certa forma, existe um interesse muito grande da indústria, né? Que fomenta, financia muitas coisas, né? Estimula, instiga o médico através até de, digamos, com questão financeira, né? E o que eu digo, nós somos Brasília é um microcosmo do Brasil, né? Se a gente for falar assim. Sim. Infelizmente, meio médico, a prática de corrupção, ela tá aí,
Todo mundo sabe disso. E não à toa a gente vê ano após ano os convênios dificultando ainda mais os processos que eram para ser processos naturais, doenças como, por exemplo, doença de Parkinson, cirurgia que tem codificação na ANS e, portanto, é de obrigação, é cobertura obrigatória do convênio. Então, o convênio ele não tem nem que discutir, ele tem que pagar a cirurgia, porque é uma doença a cobertura obrigatória pelo convênio. E é uma dificuldade enorme, porque o convênio ele quer, a todo momento, ou, não vou dizer dificultar, mas impedir que você opere o paciente, ou quando ele vê que não há mais outra maneira, ele vai tentar te oferecer um material, um produto que é mais barato, de qualidade pior. Não necessariamente mais barato, que seria de qualidade pior, mas de qualidade pior. Isso é um problema muito grande, porque, óbvio, que o convênio ele age de má fé nesse sentido, mas ao mesmo tempo o médico também ele está envolvido com a indústria farmacêutica, indústria material. Mas eu vou dizer que no campo, nesse aspecto da cirurgia de Parkinson, há um entendimento muito bom de que isso não acontece com tanta frequência de indicações de operar paciente de forma desnecessária. Não. Por quê? Porque esses pacientes, todos eles, ou teoricamente deveriam, mas a maioria eles passam pela avaliação de um médico neurologista antes. Então ele já chega para o neurocirurgião com assim, tem que operar. Então tira o viés de seleção, de operar o paciente de forma desnecessária que o neurologista viu anteriormente. Mas de diversas outras condições, principalmente cirurgia de coluna, a gente vê bastante, há indicações de cirurgia para pacientes que não deveriam ser operados, ou se deveriam ser operados, deveriam fazer uma cirurgia menor, e aí o médico acaba fazendo uma cirurgia maior. Então, infelizmente, na questão ética, na medicina, ela está muito, muito longe de ser resolvida na forma, pelo menos assim, aceitável. Ideal, né? Em números, Bruno, você é médico, eu acompanho seu trabalho nas redes, né, pelo menos aquilo que você permite que a gente veja. Na UF, quantas pessoas vocês salvam, melhor dizendo, vocês tentam melhorar a qualidade de vida do Parkinson no ano? Robson, porque a UF não é privada, né? É público, né? Público. Então, quer dizer, você tira o peso dos planos de saúde, né? De certa forma, não, porque é um tipo de paciente que não tem plano de saúde, né? Ele não tem convênio. Aí nós nos limitamos à quantidade de material que o hospital compra. Caramba. Então, vou te falar em números reais, do ano passado foram 10. Quase um por mês. Aí vou advogar para os dois lados, tá? Sim. 10 não é um número muito grande, muitos pacientes deixam de ser operados. Daria aí um pouco mais de um por mês, né? Quer dizer, um pouco menos de um por mês. Mas, ao mesmo tempo, se a gente compara com outras instituições, outros hospitais, aqui no Rio são poucos que fazem, só o Instituto do Cérebro, né? E na UERJ, né? O Fundão tinha um colega, mas infelizmente esse colega que fazia lá acabou falecendo e hoje não tem nenhum colega no neurocirurgião que faça cirurgia. Então, na Grande Rio inteiro, são 3 hospitais públicos que fazem. Caramba. Para uma população aí que a gente está dizendo hoje, eu não tenho números exatos, são o quê? 12 milhões, 13 milhões, Grande Rio, mais ou menos isso, né? Se a gente for colocar aí que mais ou menos 1% da população acima de 65 anos tem doença de Parkinson, é um número bem razoável. Então tem bastante paciente, muitos pacientes que não são operados, muito porque não tem conhecimento, porque isso aqui que a gente está fazendo hoje, inclusive é um meio de divulgação mais novo, não existia isso. Sim. 2, porque não tem plano de saúde. 3, que não tem acesso à rede pública de saúde. Então, uma mistura desses 3, né? E como esse colega seu faleceu lá no UFRJ, vai faltar profissionais gabaritados, né? Vai, mas, assim, a formação médica não é uma coisa tão rápida, né? Mas se a gente pode dizer alguma coisa como vantagem aí da questão da indústria, né? É que a própria indústria, ela, por mais que exista essa questão do interesse secundário, ela ajuda na formação disso aí em particular, né? Óbvio, o interesse dela também, claro, que tenha um número maior depois de cirurgias, mas ela ajuda na formação do médico no sentido de, por exemplo, o marca-passo que a gente utiliza, né? Toda a programação ela é feita por Bluetooth, tem um princípio físico por trás daquilo ali, então tem um conhecimento. Então a própria indústria de material ela fomenta isso aí para formar novos médicos, né? Interessante.
Ô, mestre, eu tô aprendendo muito aqui. Eu falei que era bom, falei que o cara é bom. O que sempre me chama atenção quando eu vejo um médico falando é que o médico ele sempre fala do paciente, né? Ele nunca fala muito dele. Para o público de médicos, como é que vocês, neurocirurgiões e neurocientistas, né? Se é que tem muita gente com essa especialidade... Não tem. Mas então, os médicos em geral, como é que vocês conseguem tocar nesse ponto sensível da vida humana, né? Que é a doença, que é o tratamento de uma doença, a saúde propriamente dito, que eu acho que faz muita falta ver médico falando mais de saúde do que de doença. Não há né? a menor dúvida. E fazem essa relação para a própria vida de vocês, né? Eu vejo os médicos muito desgastados, né? Trabalham muito, no geral. Sim. E como é que vocês se cuidam? Se é que se conseguem se cuidar, vendo tanta... tocando tanta essa parte, de fato, da miséria humana mesmo, né? Que faz parte da nossa natureza, essas doenças que acometem as pessoas e tudo mais. Felipe, eu digo sempre que com o que eu trabalho eu não preciso de terapia. Porque a realidade se impõe a mim todos os dias. Então, assim, às vezes eu opero pacientes com tumor cerebral, pacientes com 25 anos, 30, não é raro. Daqui a 2 semanas, no Antônio Pedro, por exemplo, vou operar uma menina de 32 anos com tumor maligno. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente enfrenta, aí eu estou falando da minha área, neurocirurgia em particular. Claro. Da minha geração, porque a geração acima dos meus pais era bem diferente. Já melhorou bastante no sentido de tentar ter uma vida, assim, o que eu vou dizer de vida plena? De fazer coisas que gosta, né? E eu digo sempre que, às vezes quando um aluno me questiona, né, sobre o que eu faço, eu digo que eu sou um felizardo porque eu adoro o que eu faço. E eu consegui, esse ano faço 22 anos de formado, eu consegui, depois de bastante tempo, obviamente, fazer na minha área só o que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, cirurgia de coluna eu não gosto de fazer, nunca gostei. Então, não faço, né? Hoje em dia eu não atendo pacientes com problema de coluna. Gosto de epilepsia, doença de Parkinson, tumores, é o que eu vejo que eu faço bem. Então, pelo fato de eu fazer o que eu gosto e, ao mesmo tempo, já ter criado o hábito de fazer atividade física, eu faço triatlon, tenho uma rotina de leitura, música e tudo mais, sim. Quando eu chego no meu trabalho, eu estou mais leve, porque eu já fiz minha atividade física, já tive uma atividade cultural, tá? Isso facilita muito também, obviamente, a partir do momento que você começa a olhar para um outro prisma. Performance, né? É performance no meu trabalho. Então eu chego no meu trabalho não com aquela questão, como aquele sujeito caricato que a gente via antigamente, aquele médico barrigudo, com cigarrinho, né? Que era assim, né? Assim. Com óculos, né? Isso mudou bastante na nossa geração, mudou bastante nesse aspecto. E eu vejo assim, o médico ele consegue pescar no dia a dia o que é fundamental, o que é essencial para a vida, ele passa a ter uma atitude de se cuidar também bem. De querer ter uma vida plena para que ele também possa ter obviamente, dar todo o conforto e apoio para a família, né? Bem como entregar um trabalho muito bom para o paciente dele. Então tudo fica muito mais fácil. Então, te respondendo de forma bem objetiva, isso melhorou bastante, mas existe uma coisa que para mim é o maior formador de demência na classe médica, que é o tal do plantão. Aliás, há estatística sobre isso. Né, que a classe médica ela tem muito mais doenças mentais do que a média, do que qualquer outra profissão. Não sabia. Não à toa você ganha adicional noturno. Eu não estou falando só de médico, estou falando de enfermeiro. É que o pessoal até brinca e fala assim, é o que você ganha para se tornar um demente na sua vida na terceira idade. Esse é o adicional noturno. Porque o sono disparado é um dos fatores que estão muito relacionados a doenças neurológicas. Quem pode sai do plantão. Sai do plantão. Isso é uma coisa que eu coloquei como um norte da minha vida, de falar assim, eu vou fazer a medicina de qualidade no meu consultório, tenho uma clínica privada, e no Antônio Pedro, que é medicina pública. Então, por exemplo, hoje eu não atendo convênios. Né? Por quê? Eu vou para o Antônio Pedro, atendo com carinho os pacientes, como eu atendo no meu consultório, e no meu consultório eu não tenho convênio. Por quê? Porque eu entendi que o modelo de medicina, do jeito que está aí, não é um modelo para mim. Que a partir do momento que você entende que esse modelo de medicina, que é pautado exclusivamente em hospital, em redes, em plano de saúde, que é um modelo totalmente mercantilizado,
é um modelo em que você, como médico, vai se tornar escravo. E a partir do momento que você é escravo desse modelo, você deixa de fazer as coisas que são importantes para você, sua atividade física, um tempo mais produtivo com a tua família e tudo mais. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que eu Eu vou botar vida. pimenta de novo. Eu tenho pavor de engenheiro. Eu vou explicar por quê. Quando eles caem na filosofia, eles querem ver o mundo, botar o mundo num quadrado. Né? Porque tem que ficar o ângulo certo. Aí quando vai ler Nietzsche, o cara se lirra, não é possível, não é? Ou então Heidegger, ou então Agostinho, né? Porque o mundo da filosofia não é quadradinho. Você tem recebido alunos que começam assim, né? O mundo, se eu der o remédio tal, o corpo vai responder, e aí... Quer dizer, novamente, qual o papel da cultura na formação do médico? Sim, tem sim, sabe, professor Lopes? Infelizmente, que é aquilo que é latente, cientificismo, né? E isso, a própria imprensa, de modo geral, ela trabalha muito forte nessa doutrinação de querer transformar as pessoas em robôs e em médicos, apenas em prescritores de protocolos, né? Então, tudo que sai do protocolo, o próprio estudante ele passa a olhar com muita indiscrição. Ele olha, será que isso funciona, né? Mas o protocolo não é assim, né? E a gente sabe que os protocolos esses foram feitos exatamente porque o ser humano não trabalhou bem, né, naquilo que se propôs a fazer, né? Mas, e o protocolo, de certa forma, aí eu estou falando paramédico, obviamente, ele ingesta o médico, né, na tomada de decisões. Eu não estou dizendo que não tem que ter protocolos, tá? Sim, claro. Existem etapas que são fundamentais, o protocolo, ele cumpre o seu papel, que é importantíssimo. Mas sim, tem visto muitos alunos com esse perfil. Começa assim, né? Começa assim. Mas, ao mesmo tempo, felizmente, essa geração, e eu dou aula para o 7º período, né? Essa geração eu tenho pego muito aluno totalmente aberto, assim, disposto a aprender coisas novas, né? Com a cabeça bem diferente da geração que se formou aí no período próximo da pandemia. Tá? Então isso realmente melhorou um pouco. Pergunta final? Vamos começar? Pode ir. A ciência, e aqui de forma geral, medicina, física, engenharias, até engenharia, a ciência aproxima ou afasta do transcendente? Para mim, aproxima, na medida que você vê que todas as coisas são perfeitas. Na medida que você vê que os mecanismos, quando você desce para a escala celular, por exemplo, Sr. Robson, você vê que é impossível você não ter o que você pode chamar de um ser, uma entidade, como você queira dizer, divina, que foi responsável pela criação daquilo. Quando você vê como as engrenagens do sistema, como por exemplo o corpo humano funciona, o olho, né? muda completamente a sua forma de ver o mundo. E quando você vê que tudo no universo está interligado, né? A gente vê, por exemplo, eu vi esses dias o próprio Nicoleles falando sobre tempestades solares. Nicoleles falando sobre tempestades solares e alteração do eletroencefalograma cerebral. Sim. Tudo é interligado. Então você começa a ver a ciência, para mim, ela muito mais... A pessoa que tem contato com a ciência e ainda não abriu os mundos para a questão metafísica, é porque ele viu a ciência de uma forma muito errada, né? Na minha opinião. Acho que tá faltando ele olhar a ciência como uma arte, né? Como uma perfeição divina, uma obra cuja beleza, ela, para mim, é indescritível. Assim que eu vejo a ciência. Se eu puder complementar também, já citei ele aqui, né? São João Paulo II escreveu a encíclica, né? Fidei et Ratio, né? E no começo ele fala que a ciência e a fé são as duas asas da verdade, né? Então, acho que uma mentira que contaram pra gente que uma coisa está totalmente dissociada da outra, ou é de fato oponente a outra, se opõe, né? Então... É isso. Nós costumamos terminar com uma pergunta que a gente tenta mantê-la, né? Que livro você indicaria para um leitor daqui a 30 anos? Divina Comédia, de Dante. Divina Comédia? Você já leu? Não li ainda. Excelente. Atemporal. Já comprei, tá? Tá na lista. Atemporal e de uma beleza, assim, como obra indescritível. Como naquela época Dante foi capaz de escrever aquilo, não somente com o conteúdo, mas a forma também. Né? Fantástico. Daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, talvez 1000 anos, vai continuar com um valor inestimável como tem hoje. Quase eterno, né?
Isso é o que os clássicos são, né? São obras eternas. Que trata de algo que vai sempre acontecer, né? O amor humano, a busca pela felicidade. Heloísa. É isso. Alguma filosofia de vida, doutor, que o senhor carrega para cima e para baixo no seu dia a dia? Para orientar seus passos? Sim, viver um dia de cada vez, né? Acho que seria uma máxima para mim, um dia de cada vez. E saber que no final sempre dá certo. Se não deu certo, o fim não chegou, né? A minha é sempre isso é uma máxima. Muito bom. Aí você consegue levar a vida de forma mais leve, sem se preocupar com os problemas cotidianos, né? Perfeito. Beleza? Essa é a temporada 2026 do Pense Mais. Chegamos com o pé na porta com o Dr. Bruno Pessoa. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, professor. Conte conosco. Prazer estar aqui com vocês. Doutor, grande prazer tê-lo aqui. Foi um bate-papo excelente, foi incrível. A gente aprendeu muito, né, mano? Muito, muito. Se inscreva no canal, curta esse episódio, compartilhe com mais pessoas. Um conteúdo desse de tal importância, relevância para a nossa sociedade, para os seus familiares, para os médicos, né, doutor? Para os alunos também que estão cursando. A gente só está começando a nossa segunda temporada. Muita coisa boa está vindo por aí. A gente espera ter vocês aqui com a gente para os próximos episódios também. Então, é isso. Alguma mensagem final, mestre? Curta, compartilhe. Mande para geral, pro seu amigo e pro seu inimigo. Bora. Tá certo. Pessoal, muito obrigado pela participação de cada um. Doutor, alguma mensagem final? Não, gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer poder tentar ao máximo falar um pouquinho daquilo que a gente faz, né? E para passar à população o que tem disponível hoje em dia, que infelizmente, conforme eu falei no início, a transmissão horizontal da notícia, para mim, na minha opinião, funciona muito melhor do que a forma vertical, como até recentemente tinha sido feito. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Quem sabe voltar mais vezes Será também. Será um prazer. As portas estão abertas, Será escancaradas, né? Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.